A gente vai trazer bastidor sobre eleições municipais 2024. A gente viu toda aquela discussão em torno da direita de São Paulo, com Salles acusando o PL de compactuar com o Centrão ao se aproximar do Ricardo Nunes, mas tem problema e barulho também na esquerda. É que há uma ala do PT, mais especificamente aqui em São Paulo, na figura do secretário de comunicação do Gilmar Tato, deputado federal, resiste ao apoio a Guilherme Boulos. O Gilmar Tato, ele foi a público, foi ao Estadão dizer o seguinte: a aliança com o PSOL é burra, é jogo de perde-perde. E um dos argumentos do Tato é de que o PSOL, embora na base do governo, assim como outros partidos de centro têm ouvido essa reclamação, não vota com o governo, não aprova as demandas do governo. Conversei com o Gilmar Tato, ele me reafirma o que foi dito ao Estadão, disse também: eu acho que se essa aliança com o PSOL continuar, o presidente nem vai poder fazer campanha na cidade de São Paulo, porque o MDB e o PSD vão chiar demais. Qual é a explicação para esses partidos apoiarem o Lula e ele ir lá subir no palanque de um candidato que vota contra o governo dele? Questiona. Ele me disse que pretende levar o assunto para discussão em reunião com o presidente da República. Fui ouvir o outro lado, conversei com o presidente do PSOL, o Juliano Medeiros. Ele me disse o seguinte: abrimos mão da candidatura de Boulos ao governo de São Paulo em 2022 em nome da unidade das esquerdas. Em troca, foi firmado um acordo de reciprocidade em 2024. Gente séria cumpre acordo. Tenho certeza que essa é a posição do presidente Lula e da direção do PT. Fecha aspas. Vamos analisar? Começo contigo, Leandro Rezende. E aí, é briga na direita, é briga na esquerda? Será que eles vão se entender? O que o PT quer, na verdade, é não estar de fora como cabeça de chapa na eleição de 2024. O PT, assim, vai ter uma dificuldade grande, né, de admitir não disputar a eleição, né? Por mais que exista esse acordo, a gente sabe como é que opera também o Partido dos Trabalhadores, aonde tem chance de ganhar. O Haddad teve uma vitória expressiva na cidade de São Paulo na eleição de 2022 para governador, né? E ficou próximo o PT, foi real a possibilidade do PT vencer o governo de São Paulo, coisa que nunca aconteceu e foram anos e anos perdendo para o PSDB. Então, o cenário ali para o PT animou, né, a disputa, sobretudo na capital. Mas o que está colocado é esse acordo do PSOL com o PT, né? O Boulos não foi candidato para ajudar o Partido dos Trabalhadores e cobra o PSOL ali essa reciprocidade, né? Outra questão que se coloca ali também, por exemplo, né, quando aconteceu a votação do marco fiscal, o PSOL votou em peso contra o marco fiscal, que não precisou dos votos ali que o PSOL tinha para dar para o governo, né, porque eram poucos votos e o governo contou ali com o auxílio do Centrão, enfim, os deputados que não são do espectro de esquerda para poder passar aquela proposta. E houve grita já ali, né? Olha, como é que a gente vai ter o PSOL, apoiar o PSOL num lugar estratégico, que é a cidade de São Paulo, se eles não estão dando os votos que a gente precisa na Câmara dos Deputados. Enfim, é uma briga aí que está dada. Vamos ver se o Boulos, que teve uma votação expressiva na eleição de 2020, vai ser o carisma dele, a força política que ele teve, vai ser suficiente para segurar esse ímpeto do PT, que, enfim, já a eleição em 2024 está longe, 1 ano e 2 meses, mas a esquerda, como sempre, já aparenta aí que pode caminhar rachada, Tainá. E aí, Joel, o acordo se cumpre ou dá para conversar? Olha, eu acho que para a eleição de prefeito em si, esse acordo nem vai mudar tanta coisa, sabe? Porque 2020 a gente teve Boulos candidato com o candidato do PT, ele era o próprio Gilmar Tato, né? Era ele mesmo. Boulos foi para o segundo turno de qualquer jeito e imagino que no ano que vem não vá ser tão diferente disso, se o PT resolver ter candidatura separada. Imagino que talvez tenha mais diferenças aí sim nos votos para vereador, ter um candidato deles, ajuda a eleger mais vereadores. Ali talvez é possível. Agora, para o Boulos, me parece quase garantido que com ou sem PT, ele está no segundo turno da eleição para prefeito. O que poderia, talvez, turvar o caminho dele é se, por um lado, o PT coloca um candidato, consegue ali entre 5% e 10%, chega algum nome de centro-esquerda, daí talvez comece a ficar um pouco mais perigoso para o Boulos. Mas, a princípio, se tem uma pessoa que está segura, numa situação confortável, pelo menos para o primeiro turno na eleição de 24, é o Boulos. Ô, Luciana, essa crítica do Tato faz sentido, né? Porque o PSOL não está também, assim como outros partidos
de centro, mas que estão mais desalinhados nessa articulação política, o próprio União Brasil, o MDB em alguns casos, né? O PSOL está seguindo o mesmo caminho, né? Está sendo contra algumas pautas defendidas pelo governo. É assim, as pautas de governo, os partidos de centro não votam, e as pautas de governo, que eu digo mais alinhadas à esquerda, e as pautas mais liberais, a exemplo do arcabouço fiscal, a esquerda não vota. Dá para compactuar? Você enxerga alguma solução? Eu acho que o PT e o PSOL, eles vão chegar em um acordo no momento em que o próprio governo decidir não pautar temas que são muito radicais, ou à esquerda ou à direita. E isso pode ser uma postura do Palácio do Planalto nesse momento em que o Planalto sabe que não tem base para aprovar. Então, o Lula tem seu planejamento para esse ano de não colocar esses temas que dividem tanto com o Centrão quanto com a base de esquerda. Agora, esse problema dentro do PT, da candidatura do Boulos, é uma coisa que é uma questão mal resolvida desde a eleição, desde o período pré-eleitoral. A gente não pode esquecer que o Lula esteve em Santo André em abril do ano passado, em um comício, e o Boulos, sim, abriu mão de sua candidatura para apoiar Haddad. Com isso, o que aconteceu? Haddad, que é uma figura mais palatável à elite paulistana e tem mais votos na capital, trouxe para sua candidatura os votos da periferia da cidade de São Paulo, que o PT havia perdido, tanto pela predominância de votos evangélicos, né, nessa região, e também pela falta de contato que o PT teve, em alguns momentos, com essa ala mais vulnerável, né, da população. Então, o Boulos trouxe para o Haddad esses votos. E já naquela época, em abril do ano passado, o Gilmar Tato já gritou, porque o Lula anunciou, pegou na mão do Haddad, levantou a mão do Haddad e falou que era o candidato para a eleição municipal, né, era o candidato à Prefeitura de São Paulo, e o Tato já, no mesmo dia, disse em entrevista a jornais que o candidato do PT seria escolhido pelo consenso dentro do PT. Então, assim, é um fenômeno que acaba opondo Lula ao PT de São Paulo. É uma questão que precisa ser resolvida dentro do PT. Eu aposto que Lula pode ganhar essa parada. Eu também acredito que essa grita aqui da ala do PT de São Paulo não vai caminhar muito, não, tá? Mas tem um ponto que me chama a atenção quando o Tato aponta ali a artilharia para o PSOL. Mas no próprio PT não tem esse consenso sobre as pautas. Estou me recordando aqui, Carla, e você deve lembrar que o PT fez várias sugestões ao arcabouço para flexibilizá-lo, a despeito do direcionamento dado pelo presidente Lula e pelo ministro. Jogou contra, né? A Fazenda, que queria um arcabouço mais ao centro, mais compactuado com o que os deputados pediam, mais liberal. E mesmo votando, né, quando foi chamada a atenção da bancada do PT e do presidente Lula, quando o próprio presidente da Câmara falou precisa segurar o ímpeto do PT, ou esse negócio não vai passar. O PT votou e deu voto crítico, depois lançou uma carta, né, dizendo que estava votando, mas que não era totalmente a favor do conteúdo do arcabouço fiscal. Ou seja, tem que olhar no espelho também, né? E também tem uma parte da questão do PSOL que eu estava até checando aqui, o Congresso em Foco fez um levantamento, no fim eles votam com praticamente 75% das pautas do governo até agora. Não é pouco, principalmente para os assuntos mais espinhosos, que são as questões ambientais, as questões de política social. Seria estranho que um partido do campo progressista, vamos dizer assim, abrisse mão de alguém que foi eleito como o deputado mais votado
por São Paulo, foi o deputado mais votado, né? E de todas as lideranças que existem nesse campo, não há como negar que o Boulos é o nome que parece mais claro que seria um sucessor, vamos dizer assim, do Lula. Então, tirá-lo da chance de se cacifar aí sim para outros passos seria realmente um passo atrás. E assim como a gente fala que o Lula não o Lula 3 não é o Lula de 2003, né, o Lula 1, o PT também. O PT precisa se abrir para um momento diferente. O PT de hoje não é o PT que ganhou as eleições em 2003, que tinha, vamos dizer assim, uma capilaridade e uma aceitação como tinha no passado. Então, na verdade, se a gente está trabalhando na defesa da democracia, a gente tem que pensar quais são os nomes que vão sustentar esse projeto. Né? Tem uma pergunta que eu imagino que todo político do PT se faça e que não é uma pergunta fácil, né? O que vai acontecer com o partido o dia que o Lula se aposentar? O que acontece com os votos do partido a partir daí? Eu acho que tem muitos cenários e alguns deles nada bons para o partido. Claro, porque a direita, a gente bem viu, já está se organizando. Extremamente com organizada. muita antecedência. Estruturada, exatamente.